evento para criar uma rede de incentivadores do livro e da leitura. Uma realização editora Oficina Raquel, mais que livros, literatura. Patrocínio Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao Rio que Lê. Hoje é dia 22 de abril de 2021. Nós vamos dar início às atividades do dia e é com grande prazer que a gente dá início à nossa mesa. Bom, antes de dar início, então, às nossas atividades, vale a pena, então, a gente pedir que a sorteada de ontem, né, a Tatiane Garcia, entre em contato com a nossa produção, porque até agora isso não foi feito, tá? Então, Tatiane, você foi sorteada ontem, né, com o livro do Júlio Emílio Braz, O Epaminondas de Goiabeira e a Máquina da Felicidade. Está aguardando o seu contato para que está aí, né, o nome da Tatiane na tela, né? Então está aguardando o seu contato com o seu telefone para que nós possamos, então, fazer a entrega do volume ao qual você tem direito. Bom, além disso, como é tradição, né, nas nossas mesas, hoje, ao final desta mesa, nós teremos um novo sorteio a ser realizado. Dessa vez, o livro sorteado vai ser o livro da Cidinha da Silva, que esteve conosco já, né? O Omar Gengem Inventa os Rios. O livro vai ser sorteado ao final dessa mesa e também, como sempre, nós vamos dar o resultado no início da oficina, que começa às 16h. Bom, a gente já verificou aqui que tem muita gente aguardando com ansiedade, né, essa mesa. Já vi que tem gente de Rio Grande do Norte, Amazonas, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, enfim, muita gente espalhada por todo o Brasil. Então, eu queria convidar a nossa mediadora da tarde, a Neila Garcês, para dar início às nossas atividades, apresentar os nossos convidados. Seja bem-vinda, Neila, a palavra toda sua. Oi, Jorge. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Rio que Lê. Mais uma mesa, mais um evento em que estamos juntos aqui para falar sobre leitura, falar sobre o livro e bibliotecas, com o nosso tema de hoje, bibliotecas como um ponto de cultura. Eu quero chamar para fazer parte aqui desse grande bate-papo e desse momento tão prazeroso de diálogo e debate com a participação central de vocês também, o Volney Canônica. O Volney é presidente do Instituto de Leitura Quindim e ele fez questão que eu marcasse, ele é leitor, antes de tudo. Bem-vindo, Volney. Obrigado, bem-vindo a todas e todos e todes. Neila, é um prazer estar aqui, né, nessa tarde gostosa para a gente conversar um pouco sobre biblioteca, sobre leitura. Obrigado pelo convite, obrigado à Oficina Raquel, a toda a equipe, Jorge, Marcos e a Raquel Menezes. Será um prazer estar aqui com a Bel Maia, que sou fã. Maravilha, somos fãs, Volney. Vou chamar a Bel, então, para adentrar aqui nesse espaço e fazer companhia para a gente. Bel Maier, bem-vinda, ela é coordenadora do IBEAC e, como o Volney destacou e a Bel também, é leitora. Bem-vinda, Bel. Olá, obrigada, Neila. Obrigada aí para todo mundo que organizou esse evento, Raquel especialmente. Uma alegria reencontrar o Volney. Faz bem antes da pandemia, a gente só se encontra pelas telas, né, Volney? Verdade, né? Mas o abraço, ele está guardado. Assim que a gente puder se encontrar, o abraço vai ser forte. Vamos grudar. Então, uma boa tarde aí para todas, todos e todos que acabaram de almoçar para se encontrar com a gente. Tomara que a prosa seja boa. Será boa, Bel, não tenho a menor dúvida. E toda hora é hora de falar de leitura, porque leitura é interação, leitura é troca. Então, a gente está aqui no ambiente virtual trocando, e eles estão na mesma condição, trocando conosco. Eu queria
desde já ressaltar que esse momento de conversa é de vocês, é para vocês, e participem, então. Tragam os questionamentos, as contribuições, as sugestões, as experiências de vida que envolvem leitura. Estamos aqui com duas feras, aproveitem, explorem, no melhor sentido do termo. Eu queria começar com o Volney. Volney, comenta um pouco a tua compreensão em torno da biblioteca como um espaço, como um ponto de cultura. Bom, a biblioteca é um equipamento cultural, é o equipamento cultural mais presente na vida da população brasileira, né? Eu fui diretor do livro Leitura, Literatura e Bibliotecas do extinto Ministério da Cultura, né? Hoje não temos mais Ministério da Cultura, então acho que é importante a gente salientar o quanto também esses espaços sofrem com isso. Mas a biblioteca é o espaço mais democrático que a gente tem de acesso ao conhecimento, acesso à arte, acesso à fruição, né? A Bel coordena aí uma rede de bibliotecas comunitárias, também trabalhei muito nessa área, trabalhamos juntos quando eu estava no Instituto CIA, né, apoiando a implantação de bibliotecas comunitárias no Brasil, e este espaço é um espaço vivo, é um espaço, a gente precisa entender que a biblioteca, e quando a gente vai falar de biblioteca aqui, vamos falar de todas as nomenclaturas e tipos de biblioteca, né? Bibliotecas públicas, bibliotecas de serviço público, por exemplo. Eu sou presidente de um instituto que tem uma biblioteca que é particular, mas é de serviço público. Bibliotecas universitárias, bibliotecas escolares, bibliotecas comunitárias, bibliotecas públicas. Então, este espaço é um espaço que dá acesso, né, ao conhecimento, seja pela forma da palavra, seja pela forma da imagem, e ele é um espaço essencial. A gente precisa saber que no Brasil existem muito mais bibliotecas do que museus, do que salas de cinema, do que livrarias. Então, quer dizer, qual é o equipamento que está mais presente na vida das pessoas? Nas crianças, está desde muito cedo nas escolas. Claro que a gente tem um grau de deficiência muito grande, muitas escolas sem bibliotecas escolares, muitas cidades ainda sem bibliotecas públicas, sem bibliotecas comunitárias. Este equipamento, eu sempre acho que a biblioteca tinha que estar do lado da minha casa, né? Muito próxima a mim, né? Então, assim, por isso que eu acho perfeito e fundamental que a gente tenha bibliotecas públicas, mas que a gente tenha bibliotecas comunitárias, bibliotecas que nascem dentro da comunidade, com um outro viés, com um outro olhar, mas sempre com a preocupação de formar leitores, né? Então, para mim, não existe a vida, não existe sociedade sem o equipamento cultural chamado biblioteca. Ou, pelo menos, não existe uma sociedade mais democrática e livre sem esse equipamento chamado biblioteca. Sem dúvida, Volney, você fez observações acerca da importância desse espaço, que é um espaço também de integração, é um espaço de se estabelecer novas relações, de se consolidar objetivos de vida, metas. E o teu olhar, Bel, como é que você reconhece a biblioteca como esse ponto de cultura, para a gente continuar aqui nesse nosso debate? Então, tem um conceito, né, até muito bonito da Michelle Petit, que ela diz, né, uma antropóloga que estudou bastante biblioteca, jovens e leitura, ela diz que a biblioteca ela é um ponto de convergência e de irradiações, né? Então, a biblioteca ela é esse ponto de encontro, como o Volney disse, né, o ponto mais democrático de uma comunidade, porque você não precisa ser leitor para entrar na biblioteca, não importa se você tem religião ou não tem e qual seja ela, você não precisa ter endereço, muitas bibliotecas recebem população de rua, então, muitas não, poucas, né, mas há aquelas que recebem. Então, acho que é importante a gente considerar, né, a biblioteca como esse espaço mais democrático, esse ponto de convergência da vida da comunidade e também de irradiação para mudanças e para o acesso às outras linguagens culturais. Muitas vezes, né, é a leitura que vai proporcionar o acesso à cultura, né, à arte cênica, às artes plásticas.
é a literatura que vai proporcionar esse encontro com a cultura de modo geral. Então, às vezes, né, se acha, quando a gente vai ver, né, acho que isso tem mudado pela nossa atuação enquanto bibliotecas comunitárias, leitores, ativistas. Antes se investia em eventos, aqueles que vão para o palco, então shows, musicais, e muito pouco nas festas culturais, nas bibliotecas públicas e comunitárias. E acho que a literatura é aquilo que impede que o evento seja aquilo que se vá com o vento, né? A literatura faz as coisas ficarem, ela dá consistência. Então, é fazer da vida, das palavras, um evento constante. Então, as bibliotecas estão aí, né? Firmes, resistentes, trazendo, nos aproximando dos saberes e fazeres de uma comunidade, que é a cultura, e da humanidade como um todo. Muito interessante e intrigante também, Bel. Olha, a gente tem aqui participantes de Curitiba, participantes de Ananindeua, no Pará, Belém, e algumas observações já foram comentadas aqui, eu quero também compartilhar com vocês. A Célia, de Curitiba, comentou sobre uma biblioteca como um farol, a biblioteca como um farol do saber. É um conceito interessante, não é, Volney? E em Curitiba, no Paraná, tem os faróis da leitura, né? A biblioteca é vista como um farol. E é realmente isso, assim. Eu acredito piamente que a literatura, ela me dá mobilidade social. Ela é um direito, como diz Antônio Cândido, né? E, através da literatura, eu tenho conhecimento, eu tenho reflexão, eu tenho a fruição, e a partir daí eu posso me mover num tabuleiro social, né? Eu não acredito que a literatura deixa todo mundo bonzinho, não acredito nisso, porque a gente sabe que tem muitos pensadores, muitas pessoas que são leitores e que não tem nada de bonzinho. Não é a literatura para mudar como bonzinho, mas a literatura que me coloca no pé de igualdade ao outro, né? No pé de diálogo, de igualdade de diálogo, de argumentação, de conhecimento, de fruição. E a partir daí eu tomo os rumos, os caminhos que eu quero tomar, né? Então, a literatura, para mim, está ligada à liberdade de tomada de decisões conscientes. Então, e tem muito a ver com essa ideia de farol, né? Eu poder enxergar e buscar esse caminho que eu acho que é o caminho que me favorece, o caminho da luz, para eu não ficar ilhado, né? Porque o farol é isso, ele está lá para não deixar o marinheiro se perder na imensidão que é o mar, né? Então, nessa imensidão que é o mundo, quais são os caminhos, né? Quais são as minhas apostas? Quais são, para onde eu vou navegar, né? Então, eu tenho certeza que, para mim, a literatura me deu diferentes caminhos, e caminhos que às vezes eu tomei e não eram os caminhos tão certos, mas eu pude ou pular por cima deles, ou passar pelas barreiras, né? Como na trajetória do herói, que tem que sempre vencer os seus monstros particulares internos, mas os monstros também externos, ou voltar para trás e buscar um outro caminho. Então, assim, esse processo de escolha é muito, muito importante. É isso mesmo. Bel, tem algumas perguntinhas. Você me autoriza a fazer a pergunta para você? E aí claro. A gente vai fazendo esse bate-bola, claro. Eu peço a permissão, né? Vai que a Bel quer ouvir um pouquinho mais o Volney, porque a gente fica ouvindo o Volney aqui a tarde inteira. Igualmente, e se eu não souber responder, eu passo para o Volney, tá tranquilo. Vai virar um passa, repassa. Então vamos lá. Não, os nossos participantes resolvem, mas vocês vão resolver antes, eu tenho certeza. A Rose e a Angelita trouxeram uma questão muito bacana, que eu acho que vale a pena a gente enveredar aí o nosso bate-papo por esse caminho. Esse contexto de afastamento social, bandeiramentos, né, vermelho, preto, o distanciamento fez com que a biblioteca vivesse uma realidade muito diferente daquela a que ela se serve. Porque temos falado aqui, nessa introdução da conversa, que biblioteca é um espaço de encontro, é um espaço de convivência.
E essa convivência a priori, ela é considerada a partir de uma ocupação literal desse espaço. Então, a biblioteca existe porque eu estou lá, em presença física. A pergunta da Rose e da Angelita são questionamentos muito oportunos, porque elas questionam sobre as maneiras, os modos de levar a biblioteca ao leitor, de garantir essa permanência desse contato nesse cenário de pandemia, nesse cenário em que os encontros agora são virtuais. Esse foi o enfoque da Rose, como levar a biblioteca e garantir, levar a biblioteca ao encontro do seu leitor, ou garantir que esse vínculo não se perca. E a Angelita ressaltou a questão do compartilhamento de acervos, né, o empréstimo, né, essa circulação de acervos a partir desse ponto que é, esse ponto difusor que é a biblioteca. Como realizar isso nesse contexto de pandemia? Bel, fica à vontade. Tá, então olha só, obrigada Rose e Angelita aí pela pergunta de vocês. Eu acabei de defender o meu mestrado, que é sobre mobilidades e literatura. Eu defendi um mestrado contando a história de 11 anos de uma biblioteca comunitária que fica num cemitério, a Biblioteca Caminhos da Leitura, que o Volney conhece, e defendi dentro do turismo, porque eu estava discutindo exatamente isso, né, que a literatura ela promove um conjunto de mobilidades, a mobilidade social, como o Volney já trouxe, mas também uma mobilidade de objetos, são livros que circulam de um lado para o outro, na sua forma material ou também na sua forma digital, e há também uma mobilidade de imagens e de imaginários. Esses meninos e meninas, eles passam a ocupar, né, eu estudo 5 jovens que são fundadores da biblioteca e o que aconteceu em suas vidas nesses anos. Então, os seus imaginários, eles são transformados pelo acesso ao livro. E isso faz com que eles ocupem a cidade de um outro jeito. E faz também com que a própria biblioteca comece a se mover além do nosso movimento físico. Então, tem uma parte na dissertação que eu digo assim, quando tudo parou, a biblioteca continuou a se mover. As bibliotecas comunitárias, elas protagonizaram as principais ações humanitárias durante a pandemia. Por nós estarmos nos lugares em que o Estado, muitas vezes, se esqueceu ou escolheu não levar cultura nos lugares em que nós estamos, as bibliotecas comunitárias estão nas bordas do nosso país, né? Estão nas áreas periféricas rurais, dentro das favelas, onde ela é o único equipamento cultural. Então, quando a gente se viu diante da pandemia e da emergência de discutir segurança alimentar, quem começou a discutir isso são os movimentos culturais, porque somos nós que sabemos os lugares em que as pessoas estavam e com fome. E desde o princípio, o nosso movimento foi pão, proteção e poesia. A gente colocou como princípio, não vai faltar comida, mas também não vai faltar poesia, não vai faltar cuidado. E aí, cada alimento que saía dos espaços em que nós recolhemos, saíam com livro. Então, isso é a biblioteca andando. As bibliotecas começaram a fazer podcast, a gente não sabia como que fazia isso, mas foi todo mundo atrás procurar entender, né, como é que a gente poderia gravar trechos literários, dicas literárias que circulassem. Mas nós estamos em lugares que não tem conexão, muitas vezes não tem conexão à internet nem equipamento. Então foi feito um acordo com o cara do carro do ovo, sabe que o carro do ovo, ele sai lá anunciando, depois ele para. Então as gravações foram passadas, alguns a gente dava complemento de gasolina para que ele pudesse fazer circular informações de proteção e também de poesia. Isso levou, né, cada um de nós a construir um conjunto de estratégias, como, por exemplo, pegar os recursos que nós tínhamos de projetos nas nossas organizações, recursos de alimentação, e transformá-lo de transporte, em transformá-lo em conexão, para que os jovens continuassem estudando, porque também a escola virou digital. Então, como é que esses meninos, com o pacote de internet que eles tinham no celular, eles iam conseguir
ligar para os avós para saber como estavam, fazer as aulas e ainda acessar os livros. Não dava. Então, assim, acho que a biblioteca ela tem esse lugar, né, cultural, esse lugar humanizador, de começar a pensar saídas. Então, tem até, né, a rede Litera Sampa, que eu faço parte, vai estar lançando aí na próxima semana uma exposição virtual que chama Literando Sampa, oficinas de fotografia que foram feitas digitalmente e com prosas poéticas que funcionam como legendas para essas fotografias. Tudo feito pelos jovens, circulando aí digitalmente. Então, assim, a biblioteca, né, acho que foi a Rose que perguntava mais isso, como fazer essa passagem para os outros acervos, né? A biblioteca comunitária, a biblioteca escolar, elas podem, né, nós podemos criar os leitores sustentáveis, né? Aquele leitor que não vai abandonar a leitura só porque ele terminou uma etapa da sua escolarização. Então, quando a gente pensa na biblioteca como ponto de cultura, precisa ser essa biblioteca que te prepara para ir mais além, né? Para a mobilidade. Sair da biblioteca escolar para a biblioteca comunitária, para a biblioteca universitária, para a biblioteca pública, para os eventos literários. Por que que nós que estamos aqui, eu nem sei se o Volney faz isso, mas eu imagino que ele faça, qualquer cidade que a gente chega, a gente procura a biblioteca e tira uma foto na frente da biblioteca. Né? Por que isso acontece com a gente? Né? Porque, assim, isso começa a fazer tão parte da nossa vida que você quer ver onde é que está a biblioteca, né? Naquela comunidade, como é que as pessoas chegam. Então, cada oportunidade que as nossas bibliotecas têm, tem que ser para construir esse nosso trânsito cultural para que a gente não aguente viver mais sem livro, seja ele o livro físico ou o livro digital. Né? O importante é que a gente se encante com aquilo que as palavras podem nos dar. É isso, Bel. Eu tenho a sensação de que a gente reconhece o valor da biblioteca e ama tanto que a gente quer ter certeza que as pessoas estão tendo a oportunidade que nós temos de ter esse espaço aberto, livre e acessível. Então, acho que talvez esteja relacionado com essa questão de fazer a foto na biblioteca. Deixa eu checar se o povo daqui está atendido direitinho com o que é bom, porque aquilo que é bom para nós, a gente quer que o outro tenha também, é com ele compartilhar. Mas, olha, estão surgindo diversas perguntas e eu não posso me abster de fazer as perguntas para a gente ir seguindo aqui com a participação da nossa audiência hoje. Olha, a Thaís tem uma pergunta curiosa, Volney e Bel. Ela pergunta assim, ó, bibliotecas pessoais são locais de cultura? Aí eu já queria que, quando vocês comentassem essas reflexões aí, atendessem, se pudessem também, a fala da Ana, que diz assim, ó, como abrir uma biblioteca comunitária? Ela tem esse desejo, ela tem esse sonho de colaborar com a inauguração, com o surgimento de uma biblioteca comunitária no seu município. Volney, fica à vontade. Bom, a parte da biblioteca comunitária até poderia falar, mas acho que a Bel tem mais propriedade do que eu, então eu vou deixar para ela. E essa parte da biblioteca pessoal é um ponto de cultura, né? Um local de cultura, com certeza. Bom, eu só fico olhando os livros atrás da Bel, eu já quero saber o que tem ali. É como quando a gente entra no ônibus, quem é leitor é isso, entrou no ônibus, tem alguém lendo, a gente quer olhar a capa, quer saber o que a pessoa está lendo. Se vocês me convidarem para ir para casa de vocês e tiver uma estante com livro, esqueçam que eu vou parar um tempo olhando os livros para tentar, inclusive, entender vocês. Não só pelo que vocês leram, mas pelo que vocês escolheram a estar ali exposto, né? Então, eu acho que o ser humano ele se representa de muita maneira. Então, o fato, às vezes eu não preciso ler um livro, eu escolho, eu compro, eu retiro, é aquele livro que precisa estar ali, aquela lombada bonita, aquilo que me chamou a atenção. O livro é um objeto estético, né? Um objeto de fruição. Então, e isso tudo me lembrou muito Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, né? O quanto a biblioteca pessoal, a biblioteca da gente, e como a gente compartilha com o outro, compartilha sendo
discutindo um livro, falando que leu, indicando. Isso tudo é o movimento que a Bel disse. Não precisa estar dentro de 4 paredes, dentro de um espaço, né? A gente está o tempo todo trocando. A gente é biblioteca, né? A gente é portador, assim como o livro é portador da palavra, da imagem, do conhecimento, nós também somos. Então, nós estamos também, de alguma maneira, dividindo isso, conversando, falando. Eu estava falando recentemente com a ilustradora Mariana Massarani, e a gente estava falando de um livro. Se você não conhece, Passeio de Rosinha, ela não, eu disse, espera aí que eu tenho aqui, vou te mandar. Então, é isso, você está trocando experiências, vivências e a possibilidade de conhecimento. A Bel falou desse momento de pandemia, e esse é um momento fundamental para a gente também olhar para esse espaço da biblioteca e se reestruturar. A biblioteca do Instituto de Leitura Quindim, infelizmente, está fechada, vivia cheia de crianças, visitação escolar e tudo, e ela hoje, a gente tem feito um trabalho, quando a gente consegue abrir para que os pais troquem os livros, tudo com luvas, ninguém toca no livro sem luva, máscara, álcool gel, todas as precauções possíveis para que eles possam levar, e a gente empresta 15 livros, né? Isso a gente cede à biblioteca, que é um espaço público, né? Aquele acervo que é público, a gente empresta para o pessoal. Eles levam 15 livros, então eles acabam montando o seu próprio acervo pessoal, porque 15 livros faz volume em casa, né? E aí é essa questão que a Bel até também reforça falando da mobilidade. O livro, não adianta o livro dormir nas estantes das bibliotecas. O livro tem que dormir na casa do leitor, né? A gente trabalha com essa ideia. As pessoas pegam uma cestinha de supermercado, por exemplo, e vão, tem cestinhas amarelas no Instituto Quindim, como se você fosse a compra. O livro é um bem cultural e precisa ser consumido. Então, você vai às compras, né? A gente também usa muito da Michelle Petit, das barreiras invisíveis, né? Como é que a gente deixa esse espaço e as pessoas podem... Então, a criança, se quer pegar um livro, uma criança que está no processo de alfabetização e quer pegar um Harry Potter da vida, ela pode levar um Harry Potter da vida, por que não? Né? E quem é que inventou essa história de só emprestar 3 livros? Que tem que ter um acervo na biblioteca, porque vai que a pessoa venha e precisa desse livro. Não, os livros têm que estar circulando. Então, essa é uma maneira de fazer com que esse acervo pessoal, que também é de uma biblioteca, se torne outros acervos pessoais na casa do leitor. Obrigada, Volney. Bel, o que precisa fazer para criar a biblioteca comunitária? Eu estou lembrando a você a pergunta. E tem uma outra pergunta que eu acho que pode ser relacionada com isso aí. A Verônica Feitosa, ela quer saber se precisa legalizar o espaço para que passe a funcionar como um espaço de leitura comunitário. Precisa legalizar para ter? Ela tem livros já infantis e, pela pergunta dela, eu senti que ela queria abrir esse espaço. Como é que funcionaria isso, Bel? Tá, deixa eu começar a responder para Ana, né, que perguntou como criar a biblioteca comunitária. Tem várias, a Elisa Campos Machado, né, foi uma das primeiras pessoas a estudar as bibliotecas comunitárias. E quando ela fez isso a primeira vez, né, ela foi caracterizando, né, que bibliotecas eram essas. E há 2 características bem importantes, né, aquelas que nascem do desejo da comunidade, por uma mobilização da comunidade, de jovens, de um indivíduo, de grupos, né, que fala, vamos criar uma biblioteca comunitária aqui, e há aquelas que nascem, né, criadas, inspiradas, impulsionadas por instituições, que é o meu caso, né, eu coordeno uma organização, o IBA, que há 24 anos, e nós, há 21 anos atrás, começamos a nos juntar com jovens que queriam abrir bibliotecas comunitárias, e aí a gente deu o apoio institucional. E aí eu junto com a questão da Verônica. No nosso caso, como uma instituição, existe uma necessidade de legalização, porque aí, como instituição, como é que se ocupa um espaço, seja ele público ou seja ele um espaço privado?
Então, o que aconteceu, né, com essa biblioteca Solano Trindade, aqui na Zona Leste de São Paulo, então o IBEAC se juntou com esses jovens para conseguir um espaço em comodato, um espaço público. O que é o comodato? Você não paga o aluguel e você cuida, né? Você ocupa aquele espaço com um bem público, né, como um bem para a comunidade. Essa biblioteca está lá há 20 anos, né, 21 anos, e você não paga o aluguel e vai fazendo a gestão aberta para a comunidade. O IBEAC é uma instituição que trabalha com o fortalecimento de grupos. 10 anos depois, nós nos retiramos e a biblioteca ela segue sob responsabilidade desse coletivo juvenil, que é um coletivo ligado ao movimento hip hop, e que decidiu não se institucionalizar. Eles têm, né, esse princípio, não se institucionalizaram, mas o espaço está no nome lá no CPF de um deles. Então, é possível você ter uma biblioteca comunitária que não tenha um CNPJ, né, quando a gente fala da legalização. A dificuldade, às vezes, vai ser concorrer a editais, né, porque a gente tem lutado bastante pelos planos do livre da leitura, os planos municipais, os planos estaduais, para que nós sejamos reconhecidos, né, como bibliotecas de acesso público. A gente está fazendo um trabalho que o Estado está deixando de fazer e que a gente também quer fazer, né? Nós não estamos ali só porque o Estado não está. Estamos também porque nós temos uma vontade política de ler e de que a nossa comunidade tenha acesso à leitura. Aí, se você não tem um CNPJ, você não vai conseguir ser um ponto de cultura regular, né? Pensando aí na ideia de ponto de cultura que o Gil, né, e quem estava com ele criou. Mas aí há outras formas, que é atuar em rede. A Rede Litera Sampa tem 17 bibliotecas comunitárias. Nem todas são bibliotecas legais no sentido de ter um CNPJ. E aí nós fazemos um rodízio entre nós, né? Que foi uma coisa que a gente construiu desde a gestão do Volney lá no Instituto CIA também. Então a gente faz um rodízio porque a gente quer que todo mundo aprenda o que é administrar um recurso coletivo. É um ato de generosidade também, você emprestar o seu CNPJ, você emprestar a gestão administrativa, e é um ato de democratização também do uso de recursos. Todo mundo precisa aprender como escrever projeto, todo mundo precisa aprender como prestar contas. Os jovens das bibliotecas que nós fazemos parte, todos eles sabem escrever projetos para concorrer a editais. Isso não pode ser monopólio só de quem está legalizado, de quem está institucionalizado. Em redes, a gente descobriu que a gente consegue fazer muito mais. Eu vi passando aí que tem amigos de rede de Belém que estão acompanhando a nossa live, tem outros amigos aí de redes, e a gente percebeu que a gente consegue fazer muito mais. A gente chega com uma outra força. Então, mesmo as bibliotecas que nascem dentro da casa de alguém, como uma das bibliotecas que nós temos na Rede Litera Sampa, o Espaço Dona Chica, que é uma homenagem a essa moradora que sonhava em ter um espaço cultural, e o filho e a nora criaram essa biblioteca. Então, a Rede Litera Sampa tem o Espaço Dona Chica dentro da nossa rede e consegue construir os projetos e as ações de forma coletiva. Acho que eu respondi, Ana e Verônica. Muito bacana. Claro, e avançou muito. Agora eu queria pontuar uma questão aqui para vocês, que a Emanuele, a Adriana, estão elogiando aí a fala de vocês, pontuaram que a Emanuele foi emocionada com a fala da Bel, quando falou sobre essa relação da biblioteca com a sociedade. A Adriana gostou da ideia do ovo, viu? Quem sabe essa ideia não se multiplica aí, a gente vai ver podcasts de bibliotecas rodando o Brasil inteiro. A Alice mencionou a admiração que tem pelo teu trabalho, Bel, e destacou aqui uma sugestão de incluir nesse trabalho das bibliotecas o trabalho com haikais, a elaboração de haikais, acho que mais nessa linha de envolver também o usuário numa produção literária, isso é bem legal. A Janete comentou que tem um projeto em Belém do Pará, a Geloteca.
que são geladeiras sem utilidade mais, mas que são usadas como espaços de compartilhamento de livros, né? Locais, pontos de leitura para afora. A Liana fez uma pergunta, na verdade duas, que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria que o Volney comentasse, se puder. Não vale passar a bola para a Bel, Volney, eu acho que essa tu consegue resolver. Olha só, a Liana perguntou assim, como selecionar acervo para atrair jovens? Esse foi o primeiro questionamento dela. Depois ela seguiu. Como reverter... Essa aqui é uma votiva. Olha só, Volney. Como reverter aquela ideia de que o acervo da biblioteca é posse dela? Bom, boas perguntas e bom desafio aqui, Dariane. Bom, eu vou começar invertendo as respostas, tá? Primeiro eu queria dizer, eu estou vendo um monte de gente passar aqui, pessoas maravilhosas, viu? Rafael, a Mianzinha, né? Pessoas incríveis, que eu acho que a literatura, né, Bel, nos proporcionou encontrar, fazer uma rede de afetos, de afinidades, de pessoas, né? De pensar a educação e a cultura desse país de forma mais ampla e mais digna para todos. Bom, a primeira coisa a gente precisa sempre lembrar, eu lembro, Bel, logo que eu estava chegando no Instituto C&A, a gente estava num encontro lá em Recife, em Olinda, na verdade, e a gente estava falando assim, a gente forma leitores, eu lembro que eu levantei a mão e disse assim, vamos tirar o piano, assim, que é muito pesado nas costas, a gente contribui na formação de leitores. Porque ninguém forma leitor sozinho. O leitor se forma por múltiplos acessos, por muitas questões. Eu me formo leitor assistindo filme, vendo teatro, um espetáculo de dança, eu me torno leitor indo em museus, né? E pela influência dos meus pais, pela influência dos professores, pela influência dos amigos, são muitos acessos para que eu me torne leitor. E principalmente o jovem, né? E tem uma questão que é muito importante. Por que o acervo não é da biblioteca? Eu nem gosto, por exemplo, a gente está agora no momento, e depois até queria falar sobre a questão da virada da leitura, a gente tem uma hashtag que é hashtag, né, agora a questão da taxação do livro, defenda o livro. Na verdade, a gente tem que defender o leitor, né? Eu acho que, assim, e quando a gente defende o leitor, e quando a gente diz assim, bom, o meu trabalho, todo o meu trabalho é contribuir na formação desse leitor. Bom, então, se é contribuir na formação desse leitor, eu não posso ser possessivo, eu não posso ter o acesso de um acervo só para mim e achar que esse acervo pertence à biblioteca. O livro vai estragar. Eu costumo dizer que o livro precisa estragar. A gente não está mandando botar fogo no livro, a gente não está mandando pisotear em cima do livro, mas o livro tem uma vida útil, uma vida de contato. Ele precisa ser folheado, ele precisa ser cheirado, ele precisa ser usado, o bebê precisa morder o livro. Essa relação do objeto do livro com a criança, o jovem, né? O jovem vai botar o livro embaixo do travesseiro, que enquanto está lendo, e aí vai dobrar a folha, e vai criar a orelha no livro. Mas essa relação de ter o livro muito próximo é que contribui na formação dos leitores. Então, se eu tenho... E aí eu sugiro para todo mundo ler Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, que fala justamente isso, da posse, né? Então, assim, o meu trabalho é a formação de leitores. Eu peguei o meu acervo pessoal de 5.000 títulos e doei para a construção da biblioteca do Instituto. Hoje tem livros premiados no mundo, livros que nem tem mais publicados e que já estragaram, porque muitos leitores folhearam esse livro ou que não vieram devolver. E isso é muito interessante a gente pensar que o livro, quando a pessoa tem a posse do livro, quando a pessoa quer ficar
eu digo leitor individual, quando o leitor, a gente não fala isso, viu, para o leitor, a gente não diz, ó, se você pegar, roubar um livro da biblioteca, pode roubar. Não, a gente não diz isso. Mas se ele roubar o livro da biblioteca, significa que esse livro tem uma relação muito forte com ele. Então, me interessa ter o livro na estande ou me interessa ter o leitor, né? Então, isso é muito importante. Isso aconteceu com uma biblioteca comunitária, o Rafael está aqui, ele trabalha nessa biblioteca, lá a mãe dele também, a Betânia, lá em Recife, a biblioteca do Coque, e uma criança, Alice, roubou todas as páginas do livro do Isto ou Aquilo da Cecília Meirelles. Eu contei isso num texto, contei isso na Flip, porque isso é encantadora a história. E, de repente, a Betânia foi olhar e só tinha a capa do livro. E aí ela juntou as crianças que frequentavam a biblioteca e pediu o que tinha acontecido. Sempre tem um dedo duro na nossa vida, né? E o Pedro disse para a Betânia, ó, a Alice que roubou. A Betânia poderia ter se tornado a rainha de copas, né? Dessa Alice, e mandado cortar a cabeça da Alice. Chama os pais, e não sei, criar um climão. E ela pegou a capa e entregou para a Alice e disse, está aqui a capa do seu livro. Agora, você imagina as estratégias que essa criança criou, porque ela roubava todos os dias uma página, a relação, o quanto foi fantástico, o quanto isso vai ser marcante para a vida dela. Então, o livro, ele é só um objeto, né? Me fugiu o nome do nosso grande pensador sobre biblioteca, que dizia, o livro fechado não tem função nenhuma. Então, entreguem os livros para as pessoas. Não é jogar fora os livros, é entregar os livros para as pessoas. E que lindo, Volney. Jovem, escutem os jovens. Não existe um caminho certo para começar na leitura. Não existe o livro certo. Escutem os jovens. Eles podem, a partir do que eles sabem, a partir do que eles gostam, a gente apresenta outras coisas. Eu, quando jovem, trabalhei numa locadora de vídeo, de filme, em VHS, coisa que não existe mais, né? Mas eu trabalhei... Nem sei o que é, Volney. Não é da minha época, nem da Bel, Volney. Não sei nem o que tu estás falando. As pessoas me perguntavam, o que você indica? E eu perguntava para elas, o que você assistiu e você gostou? Ou, sempre que chega um pai na biblioteca do Instituto e diz assim, esse jovem não gosta de ler, eu pergunto para ele, que filme, qual é o último filme que você assistiu e você gostou? A partir do conhecimento dele, do gosto dele, da aprovação dele sobre diferentes temas e assuntos, a gente encontra na literatura e eu posso apresentar um universo enorme para ele. Então, fazer acervo com o jovem é ouvir jovens. Muito bom, Volney. Eu já estava ouvindo essa tua fala antes de você dizer. Porque quando você contou a história da Alice aí, dessa fofa que eu já conheço, a impressão que eu tive era que a Alice conversava com o livro. Por que a Alice precisava levar as páginas desse livro para casa? É porque ele batia papo com ela. Era ela que entendia, era ele, o livro, que entendia a Alice. Então, para ela, eu acredito que deixar aquele companheiro lá era muito injusto. Como é que ela ia para casa sozinha? Claro. E aí, na sequência, você me traz essa informação de que é preciso ouvir o jovem. Interessantíssimo, Volney, te agradeço demais esse compartilhamento. Vocês estão encantadores hoje. Concordam, gente? Comenta aí. Pode mandar bala. Comenta sobre o Volney e a Bel. A Thaís está dizendo assim, ó, mas e o medo de estragar o livro? Assim, é um processo de desapego muito grande, mas precisa ser feito. Bel, contigo. Conta aí como é que é o seu desapego. Olha, sabe que ontem eu estava numa live com o Sérgio Vaz e o Rodrigo Ciríaco. E uma das perguntas era se a gente empresta livro. Eu falei, olha, tem livro como Um Defeito de Cor, que está aqui atrás de mim, esse eu não empresto. Tem livro que você prefere comprar e dar do que emprestar o seu. Mas acho que, né, eu falo assim, a gente já empresta os livros, são os livros dentro da biblioteca, né? Então é isso mesmo, os livros têm que circular.
E eu tenho visto algumas coisas muito bacanas acontecerem, Volney e Neila, eu sou um tipo, né, que estou sempre anotando nos livros, e não só nos livros técnicos, também nos livros literários. Eu gosto de escrever impressões que as personagens causam em mim. Às vezes você está lendo um livro, eu estou lendo nesse momento Amada, da Toni Morrison, e depois de ter lido Um Olho Mais Azul dela também, e estou conectando isso com as pautas antirracistas, com as várias pautas, né, contra a discriminação. Então eu vou lá, anoto, olha, nesse momento está sendo discutido em São Paulo uma PL que diz que a comunidade LGBT é nociva às crianças. Então eu vou deixando marcas. E eu tenho visto, né, pessoas que têm feito aí caminhos pelas marcas que os livros deixam. E tem gente emprestando o livro e dizendo, anota, pode anotar. Então, acho que tem isso, né? A gente está conseguindo chegar nesse nível de desapego que não só você faz o livro chegar à mão de outras pessoas, mas você quer saber que esse livro passou pelo coração dessa pessoa, ao ponto de deixar marcas ali também, naqueles textos, né? Naquelas palavras. Eu acho isso magnífico. Um livro marcado é um livro que foi vivido, né? É um livro que passou por mãos de leitores. E o que um livro quer? Ser lido, não tem outra função, né? Que não É isso seja mesmo, essa. Bel. E É isso aí, se mesmo, faz você todo me sentido. permite, Neila, nessa coisa dos jovens, né? Eu trabalho muito com os jovens, aí para a pergunta da Liana, e acho que o Volney já respondeu nessa coisa da escuta, mas também tem uma coisa que essa geração tem vivido, os coletivos, que eu tenho achado muito bonito, o quanto esses coletivos têm reverenciado as gerações que vieram antes, né? A ancestralidade, principalmente os coletivos de mulheres, os coletivos negros. Então, existe também, nesses coletivos, uma disponibilidade à escuta de quem veio antes. Nós fizemos uma ação no final de 2018, nós convidamos 5 escritores e escritoras, o Luiz Cucci, Ana Maria Gonçalves, Rogério Pereira, e a gente pediu para que eles indicassem 10 livros que nos ajudariam a atravessar o mau tempo que nós tínhamos pela frente. Só de saber, e cada um escreveu uma carta para os jovens, dizendo por que eles estavam indicando aqueles 10 livros. A gente começou lendo essas cartas, e depois escolhendo desses livros, eram 60, e a gente tinha que ficar só com 50. E pesou bastante para esses meninos e meninas falar, puxa, mas olha, o CUT acha que a gente tem que ler Cachorro Velho, porque Cachorro Velho está dizendo para nós, né, sobre o futuro. Então, eu acho que esse livro não pode sair. Então, acho que nessa escuta tem também aí as escutas intergeracionais, né? Você recebeu uma carta de um escritor que você admira, te dizendo, olha, esses livros foram importantes no meu percurso. Talvez seja bom no seu percurso também. Então, assim, o que envolve os jovens é o diálogo, né? Então, assim, não vem, olha, lê porque tem que ler, mas como um convite, né? Talvez, lendo isso aqui, a gente tenha também umas conversas a fazer. Então, acho que isso tem funcionado. E aí, meninos e meninas leem Vidas Secas, Ensaios sobre a Cegueira, né? Eles eram muitos cavalos e tantas outras meninas da Lígia, com outra escuta, né? Com outra vontade. Muito bom, Bel. É isso. Os livros são apaixonantes, mas vamos voltar aqui, que a participação está frenética, viu? Eu estou tentando não ser injusta, mas eu não sei se eu vou conseguir, tá bom? Qualquer coisa, a culpa é minha mesmo, viu? Não é culpa da Bel nem do Volney. É muita pergunta e perguntas muito pertinentes. Eu queria só fazer aqui uma referência a Cláudia Freitas. Ela diz assim, Bel, sua dissertação está disponível? Onde a encontro?
Ainda não está no banco de teses, mas tem o vídeo da defesa, que aí está disponível na página da Rede Litera Sampa, que nós fizemos a transmissão por lá, levamos a academia para a rede de bibliotecas comunitárias para essa defesa, então vale a pena, né, ver o vídeo, ele é longo, mas tem as arguições também, e logo, logo vai estar depositada no banco de teses da USP. Perfeito, Bel, obrigada. Tem uma perguntinha aqui da Andréia que eu acho que é muito pertinente para esse nosso momento. Como vocês avaliam o impacto da extinção do Ministério da Cultura sobre as bibliotecas públicas e comunitárias? Volney, está com você. Essa é do Volney. Eu imaginei. É desesperador, gente. Não tem outra palavra. É desesperador a gente saber a falta que o Ministério faz. A gente tem um déficit muito grande na área da leitura, das bibliotecas, da educação e da cultura nesse país, né? Por falta de investimento, por falta de políticas públicas, por falta de pensar, mas tem também muitos caminhos que foram percorridos, né? Muitos caminhos. A gente tem agora a Política Nacional de Leitura e Escrita, que não está implementada, mas é um caminho de 13 anos de batalha das bibliotecas comunitárias, uma batalha incrível, né? De todo mundo que faz e promove a leitura nesse país. O que acontece, o impacto, a gente já está sentindo um impacto grande agora, e agravado com a pandemia, é claro, mas o impacto maior a gente vai sentir nas próximas gerações, daqui uns 5 a 10 anos, porque é a falta de contato com este equipamento cultural, a gente só gosta do que a gente conhece, né? Então, se a gente não tem o contato com as bibliotecas, a gente passa a não gostar dessa biblioteca, ou achar que não é importante. Tudo que a gente não conhece, a gente acha que não é importante, né? A partir do momento que a gente tem um entendimento sobre aquilo, isso começa a fazer parte da vida, como o livro da Alice, né? Como o livro da Bel, aí, que ela faz os registros dela, e a biblioteca desses jovens que ficam no cemitério, que é uma coisa extraordinária. Eles fazem um sarau de poesia maravilhoso, né, nos finados, né, sarau do terror, que eu ainda não consegui, mas um dia eu vou. Agora, a gente está vendo um plano, um projeto para a área da educação e da cultura, porque não é um desleixo, é um projeto de desmonte de tudo que foi construído e de atraso a tudo que a gente andou muito pouco. Nos diferentes governos, eu trabalhei no governo Dilma, no governo do PT, ele andou, mas ainda era muito pouco. Então, agora, não termos um ministério, a gente não tem, não é só não temos um ministério, não temos nenhum edital de fomento nesse momento que está todo mundo precisando, os artistas todos estão sem poder trabalhar, sem poder ir para a rua, sem poder fazer eventos literários, né? As editoras aí sem poder publicar, o governo fazendo um edital, por exemplo, o PNLD literário, que é o edital que escolhe livros para as escolas, tirando a questão afirmativa das mulheres, da questão negra, né, da questão das diferentes raças, religiões, né? Então, tudo isso está sendo pensado, e o impacto, porque a gente ainda tem o resquício de coisas que já aconteceram, né, de políticas frágeis, mas que estão aí e que a gente ainda faz parte, né? Aqui eu vi que a Lilian falou da Lei 2.244 de 2010, das bibliotecas escolares, né? Então, isso tudo está encaixotado neste governo. Então, vai demorar muito para que a gente possa chegar ao patamar que a gente estava antes desse governo. A gente vai ter muito trabalho pela frente, né? E aí, até aproveitando isso, eu queria já convocar e convidar todo mundo, porque a gente está fazendo uma mobilização nacional, o Instituto de Leitura Quindim, junto com o Projeto Combina, mas isso é uma mobilização de todo mundo, a gente só que deu o start, para amanhã, dia 23, é o Dia Mundial do Livro e Dia do Direito do Autor.
né? E aí a gente está convidando todo mundo para abrir suas lives, suas redes sociais, Facebook, Instagram, e fazer uma live lendo um trecho, uma história, um poema, e marcando a hashtag Viradão da Leitura, hashtag não a taxação do livro e hashtag defenda o livro. Por quê? Porque está um projeto de taxar os livros. Se hoje a gente tem dificuldade de o livro chegar na mão do leitor, imagina com um livro sendo taxado e o aumento que a gente sabe que vai aumentar o preço da capa em 20%. Né? De um absurdo que é esse governo dizer que quem lê é elite, e a gente está vendo aqui a Bel com um projeto lindo com as bibliotecas comunitárias, onde os jovens modificam o seu entorno e são grandes leitores. Não é a elite que lê. A elite precisaria ler muito mais do que lê para ver se ela tem mais noção do que é viver em sociedade. É isso aí, Volney. Eu não falo mais, Bel, eu falei demais e já fiquei nervoso. Vamos seguir. Fica tranquilo que ainda tem bate-papo aí, calma, respira. Tem umas indicações de leitura, viu? O pessoal está inspirado aqui. A Wanda de Belém indicou Ler o Mundo, da Michelle Petit, disse que é excelente. E quem foi? Poxa, perdi o nome dela aqui. Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, também uma indicação de leitura para a gente. E a Nilvânia diz que vai inaugurar na comunidade dela a Biblioteca Ariano Suassuna. Embora o contexto seja aparentemente disputador, temos uma inauguração de biblioteca acontecendo. Então, eu queria linkar essa ideia com uma reflexão e partilhar com vocês, para seguir aí nesse nosso bate-papo gostoso de hoje. A biblioteca ter um ponto de cultura é reconhecê-la como um espaço de convergência em um cenário de tanta divergência? Olha, eu posso Fica falar... Fica à vontade, Bel. E quem indicou o livro foi a Lígia Sabino. A Lígia, Volney, de lá da Paraíba. Maravilhosa, uma menina que... Nossa, sou encantado. Faz um trabalho lindo lá. Continua, né, Bel? É isso, Continua. A biblioteca entende pela pessoa. A biblioteca vai caminhando com as pessoas, fazem parte dela, né? Eu até falei um pouquinho, né, no início, das bibliotecas serem ponto de convergência, e ponto de convergência não significa ser ponto só de consenso, né? As divergências, elas precisam ser discutidas, e a literatura, ela traz isso para a gente. Não dá para você discutir um livro sem ter lido. Tem gente que tenta fazer isso. A gente tenta exatamente quebrar isso. Então, a gente combina nos nossos clubes de leitura, tem uma questão de uma honestidade, né? Se a gente precisar, a gente vai demorar 2 meses para se encontrar, 3 meses para se encontrar. A gente acabou de ler Grande Sertão Veredas, do Rosa, e aí o que a gente fez, né? Ele foi dividido em pedaços e a gente se encontrava para discutir pedaços. Quando a gente discute, a gente faz uma rodada em que cada um lê o trecho que mais mexeu, o trecho que mais te tocou. Uma segunda rodada, a gente diz o que achou daquele livro. É aquele momento que você conecta com outras leituras. E só na terceira você discute as ideias dos outros. Então, o que é isso, né? Uma leitura nos converge, nos faz nos encontrar para aprender a discutir pontos de vista diferentes. Só que aí não dá para a gente ficar no gosto, não gosto. Não gosto por quê, eu gosto por quê, e cito a fonte. Então, assim, as bibliotecas, elas podem sim ser esse ponto de convergência, inclusive das divergências. E é ali que a gente vai aprender a construir prioridades, né? Porque o que são as divergências? Elas nos dão a oportunidade de discutir o que é mais importante nesse momento. Então, quando o Volney fala, né, da taxação dos livros e do nosso posicionamento contrário, é que a gente tem exemplos na história que mostram que a cultura, a leitura
a educação foram essenciais em qualquer momento de tragédia humana para conseguir revertê-la. A gente não consegue encontrar exemplos de alguma nação que, queimando livros, eliminando ministérios de cultura e fechando escolas, progrediu. A gente não tem exemplo, a gente tem exemplos do contrário. Então, isso nos coloca numa posição de dizer, olha, agora é o momento da gente aproveitar as nossas convergências, que é a defesa do leitor, porque a taxação dos livros é um ataque ao leitor, não é um ataque aos livros, é um ataque a quem lê, é um ataque à cultura. Então, agora é o momento da gente separar as nossas divergências e escolher uma prioridade. A prioridade agora é defender os leitores e o direito humano à leitura. Talvez seja o momento, né, Volney, da gente retomar o nosso fundo, né, de fomento à leitura, que nunca foi para frente por conta das nossas divergências. E aí a gente não fomentou leitores. E agora quem é que vai defender, lutar contra a taxação? Só os leitores podem fazer isso, que é quem já descobriu os benefícios da leitura. Então, será que agora não é o momento, né, da gente fazer a FEBAB, né, a Federação dos Bibliotecários, né, tem um nome grandão, foi alguém que puxou o ano passado nessa ameaça à taxação, falou, gente, vamos discutir o fundo, silêncio total. Agora vem a Fazenda de novo, dizendo, né, que pobre não lê, que quem lê é elite. E aí, vamos nos juntar, né, vamos aproveitar essa convergência da defesa do direito humano à leitura e colocar esse fundo de pé? 1%. A gente está correndo o risco de pagar 12% porque a gente não defendeu 1%. Theo, você lembra das nossas mesas sobre o fundo na Flip, nos eventos literários, chamando deputados, senadores que estavam, né? Então, assim, realmente, só que é como você diz, existe muito, não é jogo de poderes, mas, assim, existem muitas forças em tudo, na política, né? Eu aprendi muito com o ministro Juca Ferreira, que dizia, a política é um jogo de forças. E a gente ficou sem defender o fundo pró-leitura e agora a gente está vendo essa ação acontecer. Porque, para quem aí não sabe, desde 2003, com a lei do livro, a partir de 2004, o livro passou a ser isento do PIS/COFINS, que é um valor de 12% que incidia sobre o livro. Só que agora inventaram um outro, né? É uma invenção nessa nova mudança aí de governo de imposto, que é um imposto sobre bens de serviço, e aí o livro estaria dentro disso. Só que, inclusive, na Constituição brasileira diz que o livro não pode ser taxado. E aí, então a gente está correndo o risco de voltar com outro nome, uma taxação que a gente sabe que vai chegar lá na ponta para o consumidor com 20% a mais, né? Ou seja, afastando cada vez mais os leitores. O livro é caro? Ele é caro, né? E ele tem um motivo também para ser caro, porque falta políticas públicas no nosso país para dar incentivo a escritores, a ilustradores, a editoras, a livrarias, a tudo isso. O governo precisa atuar em prol desse ecossistema que fica ao redor do leitor, que aí é tudo isso que a gente está falando. Perfeito, Volney, muito bem observado. A fala da Bel também muito oportuna nesse contexto. Agora, a Adriana, ela tem uma provocação aqui. Vamos lá. A Adriana diz assim, como motivar a maior frequência de professores e alunos na biblioteca? Porque, veja, o problema não é a ausência da biblioteca agora. Tem a biblioteca. Trabalho em uma biblioteca pública dentro de um complexo de educação básica com incentivos, mas a biblioteca não tem frequência. Quem se habilita? E agora, Bel? Essa é uma sou eu? curiosa, né? Vamos lá. Então, assim, né, eu acho mais que uma problemática, né, acho que
a gente precisa pensar, né? Como é, nós aqui que somos leitores e que descobrimos o prazer que há na leitura, a gente fica com esse desafio de despertar esse prazer em outras pessoas, né? Mais do que a obrigação de frequentar a biblioteca, é como é que essa pessoa pode perceber, e no caso essa pessoa são professores, que aquele pode ser um espaço também de lazer, também de descanso, um espaço de aprendizagem. Eu acho que o que pode funcionar é ter atividades que são centradas nesses educadores mesmo, não só do fazer para, não só de pensar a biblioteca como uma atividade para os estudantes, mas uma atividade para eles e elas mesmos. A gente experimentou fazer isso com um grupo de cozinheiras que nós temos em Parelheiros, que não são leitoras, algumas entrando em grupos de alfabetização e letramento. E para esse grupo, né, um dia um dos meninos falou assim: olha, vocês cozinham e os pratos de vocês, é uma cozinha de alimentação saudável das Amaras, os pratos de vocês chamam assim, né, pão de taioba, torta de abóbora. E eles falaram, nos restaurantes chiques, tudo tem nome, né? Então vem lá fettuccine Alfredo, tem nome de homenagem a alguém. E aí eles fizeram essa provocação e falou, por que a gente não põe nomes literários? Só que elas não são leitoras. Então nós íamos dar os nomes, aí nós começamos a fazer oficinas literárias, levando textos, lendo textos que falam de alimentação. Levamos Jorge Amado, levamos Capitu, levamos Carolina de Jesus, falando sobre a fome. E aí aconteceu que esse grupo, e oficinas que elas falavam sobre a relação delas com histórias, com comida. E aí um dia esse grupo decidiu, falou, olha, Carolina passou muita fome, né? Como está lá no quarto de despejo, né? No seu diário. Quem já passou fome merece o melhor café da manhã. E elas criaram um café da manhã que chama Espetáculo para Carolina. E tiveram a oportunidade de oferecer esse café da manhã para uma oficina da Conceição Evaristo. E saíram da oficina da Conceição, cada uma com olhos d'água, autografado por Conceição. Uma delas falou, essa vai ser a minha cartilha, lendo as personagens de Conceição. Então, olha só, se eu chamasse essas mulheres para ir à biblioteca, não tinha muito sentido. Fazer o que na biblioteca se eu não sei ler? Mas quando você cria uma série de situações em que elas estão no centro, tudo foi preparado para elas, começa a ter sentido. Então, talvez começar a pensar mais, né, em atividades em que os educadores e educadoras são o centro da atividade dentro daquela biblioteca. Neila, se você me permite, eu queria também falar sobre isso rapidinho. E aí eu vi, inclusive, aqui a grande escritora e professora, né, Nilma Lacerda, comentando. E a gente, quando estava no Instituto de Leitura Quindim, no Instituto CIA, quando eu coordenava o programa Prazer em Ler, a gente tinha o Escola de Leitores, era um grande projeto, né, que trabalhava com as redes municipais de algumas cidades, de algumas capitais, para promover justamente a leitura, discutir o espaço da biblioteca escolar, né, dentro da vida da comunidade escolar, e a questão da leitura. E era muito importante porque a gente discutia, fazia formação para os professores, e não formação para os professores formarem leitores. A gente precisa entender a história da cultura e da educação no nosso país. Hoje a gente tem acesso a muitos livros, o mercado editorial é amplo, mas muitos professores não tiveram acesso a esses livros, não se formaram leitores lendo, seja Lobato ou qualquer outros livros que tinham na época, escritores das suas épocas. Então, a gente tem uma deficiência aí, um déficit de professores e leitores, e não por culpa deles, não estou botando a culpa deles, mas por um contexto social e cultural do nosso país muito forte de formação. E aí é o que a Bel diz, a gente precisa formar esses professores precisam despertar o gosto, sentir que a leitura é necessária, não é uma leitura
para trabalhar com a escola, mas uma leitura para si, para o seu prazer. E a partir do momento que eu sou leitor, é muito mais fácil eu formar outros leitores, eu convencer as pessoas a ler. É como um vendedor que não experimentou o produto não vai saber vender esse produto. Então, isso é muito importante de a gente pensar. Muitas vezes a escola trabalha sempre em função do aluno e esquece dos seus professores, né, da sua equipe diretiva, e precisa trabalhar, ter ações para todo mundo que envolve esse ambiente escolar, para os pais, né? Os pais são grandes influenciadores. Então, assim, não adianta eu ficar só trabalhando com os filhos se eu não trabalhar os pais, porque os filhos vão para casa e não vão ter esse acesso. Então, é muito, muito importante a gente pensar em tudo que orbita. Eu sempre digo assim, ecossistema, né? Tudo que orbita esse leitor. Que maravilha, Volney. É isso. Inclusive, se quer divulgar um livro, pede para um leitor desse livro falar dele. Eu acho que se for um livro pelo qual você tem um apreço mais destacado, não precisa de mídia nenhuma para divulgar. O leitor que se identifica com aquele livro, ele tem uma capacidade de tratar do livro, de divulgar o livro, porque ele se apropriou dele. E essa fala ecoa, né? Essa fala tem uma ressonância incrível. Por isso que é tão bacana quando a gente ouve falar de histórias de clubes de leitura. E a biblioteca, mesmo nesse contexto de distanciamento social, de funcionamento menor, né, bem mais restrito, pode promover, de repente, encontros virtuais, tendo a biblioteca como um espaço de convergência, como o Bel havia comentado, no ambiente virtual. Né? Não precisa estarem todos na biblioteca, mas a biblioteca como aquele ponto por onde passa a atividade, de repente, de encontro de leitura, de clube de livro, não é? Tem uma pergunta aqui, uma observação da Elinara, que eu queria compartilhar com vocês, que a Elinara está com essa angústia aqui. Ela diz assim, é possível tornar... Aí ela coloca uma expressão entre parênteses que eu achei muito curiosa. Ela diz, é possível tornar, por meio do uso, as bibliotecas universitárias mais próximas de sua comunidade? Elas são estranhas, inclusive para os alunos. O que vocês pensam sobre isso? Agora o foco é compreender a biblioteca comunitária também, por que não? Como um ponto de cultura, sim. Fiquem à vontade. Olha, eu vou contar a minha recente experiência com a biblioteca. Eu voltei, né, para a universidade para fazer o mestrado, e o primeiro lugar que eu fui visitar foi a biblioteca da universidade. E antes mesmo, né, de entrar no mestrado, eu entrei como aluno especial, e existia uma regra, né, acho que existe ainda, você que vem de fora só pode pegar 2 livros. E aí tinham 16 na bibliografia para o mestrado. E aí o bibliotecário, né, então eu cheguei, procurei os livros, a gente começou a conversar, contei o que fazia. Ele começou a pegar livros emprestados no nome dele, para emprestar para eu me preparar. Tem uma dedicatória bem especial para ele na minha dissertação, né? O Sidney Damasceno foi alguém que me ajudou a me preparar para o mestrado. Ele não conseguia mudar a regra de empréstimo, mas ele conseguiu, como indivíduo que conversa com o leitor, conseguir um jeito dos livros chegarem para mim. E aí, depois disso, a universidade está fora do lugar onde eu moro, não é dentro da minha comunidade, mas eu comecei com o meu orientador, o Tiago Alves, a criar projetos de extensão, e um dos movimentos que a gente criou chamou Veias Poéticas do Queiralux. E aí levamos jovens da comunidade para conhecer a biblioteca da universidade. Eles nem sabiam que eles podiam entrar na biblioteca da universidade. E está lá como princípio da biblioteca, ela é uma biblioteca de acesso público. Não é só para quem é estudante universitário. Mas por que isso não chega, né? Então tem portões, tem seguranças, tem portas e um monte de cercas imaginárias que são criadas de fora para dentro e de dentro para fora. Então o único jeito, e aí eu acho que os projetos de extensão universitária podem fazer muito por isso,
como é que a gente faz com que a comunidade do entorno da universidade não seja só objeto das nossas pesquisas, que a gente sai do muro da universidade só para ouvir e levantar dados, mas que a gente saia para construir ponte mesmo, para abrir os portões, diminuir as cercas, e a biblioteca pode ser um excelente caminho para isso. E também tem a parte dos professores, né? Imagina se os professores universitários indicassem uma obra literária por semestre. Em 4 anos de universidade, a gente sairia tendo lido 8 livros e mudaria as estatísticas nacionais. Maravilha, é verdade. À vontade, Volney. Você sabe, eu tenho a biblioteca universitária, ela deveria ser uma biblioteca também destinada à comunidade. A gente sabe que não é, infelizmente, e a Bel aí deu vários exemplos, e inclusive em Caxias do Sul, da onde eu nasci e tem o Instituto de Leitura Quindim, teve uma época que eles estavam com uma dívida pública e eles penhoraram a biblioteca universitária. Caso perdessem, ia ser o pagamento com a biblioteca universitária. Eu escrevi uma coluna, tá no Publish News, eu escrevi para o Publish News, escrevi uma coluna falando do absurdo que é uma universidade, né, abrir mão do seu espaço, que é a biblioteca, seu espaço de conhecimento e de pensamento, para pagar uma dívida pública. Então, assim, existem muitos entraves ainda do que é a função de uma biblioteca, né? É óbvio que uma biblioteca universitária, ela não vai conseguir emprestar os 15 livros, né? Como a gente empresta lá no Quindim. Mas ela precisa ter um espaço, ela precisa aproximar a comunidade. A Nilma Lacerda, que está aqui, inclusive tem vários projetos, ela é professora da universidade, e faz ações para aproximar. A gente precisa, porque o distanciamento da universidade e da sociedade é tão grande que faz com que as pessoas também não se incentivem e busquem, de alguma maneira, ocupar esse espaço e frequentar esse espaço e até, né, pedir políticas públicas para aumentar as bolsas, as cotas, para poder ter mais acesso e ingressar na universidade. A universidade deveria ter um caminho normal, assim, normal que facilitado entre a escola, o ensino fundamental, médio e universidade. A gente deveria cumprir esse caminho sem ter barreiras, né? Mas, infelizmente, a gente tem inúmeras barreiras e a biblioteca da universidade precisa repensar o seu papel também. É isso aí, faz todo sentido, Volney. É uma reflexão importante, porque algumas pessoas ainda consideram as bibliotecas universitárias, assim como as escolares, como espaços restritos àquele núcleo, àquela comunidade. E não necessariamente precisa ser assim, né? Talvez abrir as portas, superar essas cercas reais ou imaginárias, como foi pontuado aqui por Bel, seria um caminho necessário. Antes desse contexto de distanciamento social já era, nesse contexto mais ainda, né? A biblioteca como um espaço que contribui com o processo de cultura, entendendo a cultura não como um bem, mas como um processo, não pode ser um espaço isolado em nenhuma circunstância, principalmente nessa circunstância em que o isolamento é uma necessidade, é uma imposição de saúde pública, né? Então, a biblioteca ainda mais precisa se reconhecer como espaço da onde derivam as boas ideias e o acolhimento, ainda que seja um acolhimento virtual, distanciado, em estratégias inovadoras, como a Bel comentou, você também relatou. E eu conto todo mundo para fazer a hashtag Defenda o Livro, não é isso, Volney? O viradão da leitura. Amanhã, fazendo leituras, não é assim? Aí a gente já parte para as considerações. A gente já parte para as considerações finais desse nosso bate-papo. E aí eu já gostaria de convidar o Volney para fazer essas considerações finais. Fica à vontade. Tá. Bom, nas minhas considerações finais é dizer que estou muito feliz de estar aqui com a Bel, com você, com todo mundo que esteve com a gente, falando, interagindo, que está ouvindo. Depois,
entrem lá nas redes sociais do Instituto, né? A Bel falou de podcast, o Instituto produziu 50 e poucas horas de podcast, com falas, inclusive, com a Bel, tem entrevista com a Bel lá. Tem o né? Instagram, Volney? Tem o Instagram? Instituto de Leitura Quindim, Instituto de Leitura Quindim. Tem Instagram, tem canal no YouTube, tem falas, tem bate-papo com o Roger Mello e Ana Maria Machado, tem muitos bate-papos lá no Instagram e no YouTube do Instituto, também no Facebook. E eu só queria fazer uma observação. A gente falou aqui de diferentes tipologias, diferentes formatos de biblioteca, e cada uma tem as suas características, né? E isso, elas são importantes de a gente valorizar as características delas, mas todas elas estão em função do leitor. Todas elas estão em função de atribuir e dar acesso ao que a Ana Maria Machado chama de patrimônio da humanidade, né? Que é o conhecimento. E queria, então, convocar todo mundo hoje, ou, na verdade, a partir das 001 minuto do dia 23, a gente faz o Viradão da Leitura, né, que é uma manifestação contra a taxação dos livros. Então, acessem lá as redes sociais do Instituto de Leitura Quindim, vocês veem como participar, né? E porque na segunda-feira, inclusive, vai ter uma audiência pública na Câmara dos Deputados Federais sobre essa questão da taxação dos livros. Então, a gente precisa fazer um barulho enorme. A gente precisa que todo mundo abra suas lives, todo mundo leia, para a gente mostrar que os leitores no Brasil não são invisíveis. É isso. Obrigado por essa tarde maravilhosa. Obrigado pelo aprendizado de sempre com vocês. Bel. Também quero agradecer muito aí por esse momento. Obrigada pela mediação, Neila, todo mundo que mandou perguntas. Volney, querido, que bom a gente se encontrar aí de novo para trocar. E aí vou sugerir, né, algumas respostas, né, que eu dei estão no site da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, a RNBC, que é a rede que eu faço parte. Lá é possível fazer o download de várias publicações, a Expedição Leituras, que é uma publicação escrita pelos mediadores e mediadoras de leitura, fala sobre espaço, sobre mediação, tem publicação sobre comunicação, tem uma publicação que é de uma pesquisa, O Brasil que Lê, que foi feita pela Universidade de Pernambuco, a Unirio e o Instituto Luiz Freire, com apoio com pesquisadores das nossas redes de bibliotecas. Então, a gente tem mostrado há um Brasil que lê, a periferia lê, e às vezes é importante a gente construir argumentos, né? Quando as pessoas, que às vezes a gente começa a banalizar, falar, é verdade, eu ganho 2 salários mínimos, eu gasto meu dinheiro comprando comida, eu nunca compro livro. Para quê que eu preciso dessa taxação de livro? Mas aí a gente tem que pensar, os livros vão ficar mais caros, também para quem está na universidade, também para as compras das bibliotecas públicas, das bibliotecas universitárias e escolares. Então, é em cadeia que vai acontecendo o prejuízo. Então, que a gente se junte aí nessa grande virada, nessa grande mobilização de que a periferia lê, né, que a gente quer ler, que a gente quer ter livro para nós e para as próximas gerações. Então, é isso. Vamos aí, defendendo a leitura e os leitores e leitoras. Bel, tem algum Instagram do IBEAC? Vocês têm perfil no Instagram? Também. Quer compartilhar? Fica à vontade. É @IBEAC, né? IBEAC. Também tem da Biblioteca Caminhos da Leitura, e a garotada é afiadíssima, publica todo dia no Instagram, no Facebook, então tem muito material que dá para olhar, além do da RNBC. Que maravilha! Obrigada. Jorge está aqui novamente conosco. Jorge. Seu microfone, Jorge. O teu áudio está desligado. Desculpem, então, estou aqui absolutamente encantado com a mesa,
uns aprendizados. Acho que a reação do público mostra como foi extremamente enriquecedor escutar Bel, Volney e tão competentemente mediados pela Neila. Obrigadíssimo a todo mundo, gente. Obrigada. Pessoal, nossa, eu que agradeço. Pessoal, quero pedir, então, a vocês que assinem a lista de frequência, né, que passou ainda há pouco. Quero pedir também aquelas velhas demandas, né? Se inscrevam no canal da editora, né? Curtam, compartilhem, né? E por aí vai, tá? Quanto mais a gente conseguir trocar e enviar conhecimentos, melhor.Esse é o objetivo do Rio que Lê. Bom, antes de me despedir, eu quero, então, novamente afirmar que a Tatiane Martins, que foi sorteada ontem, ainda não entrou. Estou indo buscar o livro no lugar dela. Assim, né? Bom, e além disso, pessoal, o livro que será sorteado, então, agora vai ser o livro da Cidinha da Silva, né? O Homagens Reinventa os Rios. E aí, pessoal, o livro, né, vai ser sorteado, é da pessoa, porém a gente reafirma, né, que durante essa semana os livros que estão aqui, né, e sendo apresentados pelos autores da oficina estão com descontos de 35% lá no site da editora. Então, aproveitem, né, deem uma passada lá no site da editora. Garanto que tem muita coisa boa. Livro do Júlio. Eu já passei, viu, Jorge? Que Ontem ótimo. eu estava lá. Então, o livro do Júlio Emílio, né, que esteve aqui conosco ontem, está lá, né? O próprio livro da Cidinha também está lá. O livro da Ana Cláudia Ramos, né, que esteve conosco aqui, também está por lá. Aliás, os livros, né? Porque são Fantástica. dois. Muito bacana, né? Enfim, gente. Sim, e falando também que quem adquirir o livro da Ana Cláudia, o livro vai autografado para você. Tá bom? Olha, que legal. Bacana, né? É isso então, pessoal. Quero convidar então todo mundo para as 4h estar conosco novamente, mas agora com o Marcos Lima, que vai ministrar a oficina Como Ler os Cegos. Tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigadíssimo e daqui a meia hora nós retornamos. Tchau, tchau. Beijo, tchau.